Olá, em uma ligação dentro do concreto armado, onde não conseguimos manter todos os vergalhões na posição, quais nós podemos modificar? Ligações dentro do concreto armado podem ser definidas como contínuas ou de encontro, ok? Uma ligação contínua é, por exemplo, um pilar de um prédio, onde eu tenho um pilar no próximo andar, mesmo pilar, então o pilar vai ter cada andar, mas eu tenho que transpassar essas barras. Esse é um tipo de ligação contínua, né? É o mesmo pilar subindo cada andar. Já uma ligação de encontro vai ser, por exemplo, uma viga chegando em um pilar, duas vigas se cruzando, ou algum outro mecanismo similar. Entendido? Primeira coisa, no caso dos pilares. No caso dos pilares, um transpasse que ele não é feito na posição ideal, mas acaba sendo o padrão construtivo, é o transpasse do vergalhão em si da armadura longitudinal dos pilares. Por que eu digo que não é feito na posição ideal? Porque próximo ao pilar, no encontro ali da laje, da viga com os pilares, é onde vai ter momentos fatores negativos, tanto por causa do vento, quanto por causa de um engaste de alguma viga. Então, fazer o transpasse logo numa posição de momento fator elevado não é interessante, ok? Sabendo isso, então, a gente acaba fazendo na prática por questões construtivas, mas algumas empresas já trabalham com o transpasse fora da ligação, ou seja, digamos que tem um prédio de 3 metros de altura, faz o transpasse na região de 1 metro. Ok? Por quê? Porque ele não vai ser um ponto crítico de flambagem, né? O crítico de flambagem sendo 1,5 m, mas não vai ser tão próximo da laje em si, que é um ponto onde vai ter vigas e tudo mais, e vai ter momentos fatores elevados. Entendido? Agora, seguindo o padrão, ainda assim a gente tem a mesma regra. Mesmo que não seguisse, teria uma regra ainda que é o quê? Bom, eu tenho os vergalhões subindo, e eu tenho os vergalhões que vão terminar, e eu tenho os vergalhões que vão começar, né? Os vergalhões que morrem e os que nascem. Qual deles eu mantenho na posição e qual deles eu tiro da posição? Porque um deles eu tenho que deslocar para o lado, ok? Primeira coisa que a gente vai determinar, antes de determinar qual que a gente vai deslocar para o lado, a gente vai determinar o que? Tem como deslocar sem enfraquecer? Essa que é a primeira questão, porque muitas vezes tem como. O padrão do pilar é que ele vai ter maiores solicitações no eixo fraco. Então, uma coisa que pode acontecer, nesse caso aqui, ó, vamos imaginar que seja esse pilar. Então eu tenho um pilar aqui, eu vou ter essas barras aqui, e o que eu vou fazer? Isso é uma coisa que a gente pode fazer sempre que for um pilar retangular. Se não fosse um pilar retangular, não teria essa possibilidade. Então o padrão é que se trabalha com pilares retangulares, né? Quase o padrão construtivo são pilares retangulares, mas é feito isso aqui, ó. Coloca-se a barra do lado, ok? Sempre do lado menor. Ok? Por quê? Porque dessa maneira a gente garante que no eixo fraco ele não vai o vergalhão não vai estar mais afastado da borda. Quanto mais afastado da borda, mais fraco a estrutura. Então a gente quer que o nosso vergalhão esteja respeitando o cobrimento, claro, mas alinhado na mesma distância. Eu não quero que tenha um aumento ou perda de distância até a borda nessa região de ligação, porque é uma região crítica. Ok? Então a primeira questão eu vou deixar na borda. Tá, mas por exemplo, eu tenho os vergalhões rosa e os verdes. Quais os vergalhões? Vai ser os que morrem ou os que nascem que vão manter a posição? Porque eu tenho que terminar um dos dois. Mesmo que no eixo fraco eu esteja garantindo, um pilar ainda vai ter solicitações no eixo forte. Então, dependendo do caso, a solicitação no eixo forte pode acabar sendo problema. Então tem que considerá-la também. Sabendo isso, então, o que a gente vai determinar é o seguinte: qual das peças está ancorada no ponto de maior momento fator? Como assim? Bom, a gente sabe que no caso de um pilar, bem na ligação com as vigas e bem no centro do pilar são os pontos de maiores momentos. No centro por causa de flambagem e bem na ligação com as vigas por causa de contraventamento e por causa de negativos das vigas. Ok? Sabendo que bem na ponta e bem no meio são os pontos de maior necessidade de aço, o que eu vou fazer é que eu vou manter as barras que estão ancoradas nesse ponto. Como padrão que a gente faz a ligação próximo às vigas, a gente vai manter as barras que estão morrendo e deslocar as barras que estão nascendo. Não é comum, não é padrão que seja feito isso, na verdade não tem padrão muito disso, mas o ideal é que as barras que estão morrendo continuem na posição. E as barras que estão nascendo comecem abraçando elas inicialmente e depois façam uma pequena dobra. Essa dobra não pode gerar empuxo no vazio? Essa dobra
a gente vai fazer o quê? A gente vai subir ela, ok? E a gente vai fazer uma dobra pequena, ok? Dobra pequena como? Bom, dobra pequena, a gente, quando vai transpassar, né, a barra vai subir e daí ela vai fazer uma inclinação de questão de 1 para 5, ou seja, se eu tenho um vergalhão de 12,5 milímetros, eu quero que essa dobra, até ela chegar na posição, que ela suba pelo menos 12,5 vezes 5, uns 6, 7 centímetros pelo menos. Então é uma dobra bem pequena para fazer uma curva, dobrar um pouquinho e subir na posição, ok? Essa é a primeira questão no caso de pilares. Tá? Entendido isso aqui no caso de pilares. Uma próxima situação é a ligação de um pilar com a viga. Ok? Quando a gente tem um pilar e uma viga? Primeira coisa, tem os estribos da viga e tem os estribos dos pilares. O essencial é que a gente mantenha os estribos dos pilares. Por qual motivo eu vou manter os estribos dos pilares? O motivo que eu vou manter os estribos dos pilares é que os pilares vão ter uma solicitação contínua. Os pilares ainda vão estar solicitados, que daí é aquela regra, né? Se eu tenho duas peças ligando, uma não está solicitada e outra está, eu mantenho a solicitada e a outra se vira para dar um jeito de passar, ok? Então, no caso de uma ligação de pilar com a viga, o pilar vai permanecer com os estribos e a viga morre com os estribos paralelo ali, o último estribo basicamente encostando no estribo do pilar, ok? E aí, os vergalhões do pilar vão funcionar com uma espécie de estribo ali, se bem que nessa região já não é mais necessário os estribos, ok? Além disso, outra questão de ligação do pilar com a viga é que os vergalhões longitudinais da viga podem se chocar com os vergalhões longitudinais do pilar. Nesse caso, como o pilar continua tendo uma solicitação muito grande na ligação e se eu modificar ele da posição, eu acabo enfraquecendo ele num dos eixos, ele é solicitado para os dois eixos, já a viga só é solicitada na altura, eu posso deslocar os vergalhões da viga para o lado, ok? Fazer uma pequena dobra para dobrar o vergalhão um pouquinho para o lado, não é problema, desde que ele continue ancorado dentro do concreto. Eu não vou fazer uma dobra a ponto de sair do concreto, mas uma pequena dobra para tirar ele da posição e ele conseguir desviar da barra do concreto, mesmo que ele morra levemente inclinado, é uma possibilidade. Levemente falando, tinha questão aí de dobrar 2 centímetros para lá, né? Não vou dobrar, fazer uma volta gigante, vou fazer uma dobra pequena só para desconectar o vergalhão do encontro, ok? Para ele desviar do nosso vergalhão. Entendido? Entendido essa parte aqui então. No pilar, a gente entendeu, tá? O pilar acaba sendo o essencial. Eu sempre vou respeitar mais o pilar porque ele continua solicitado por todos os andares, ok? E a viga eu vou manter a altura dela. Ok, mas vamos imaginar agora um caso onde eu tenho vigas se encontrando. Então eu tenho uma viga nesse eixo, tenho uma viga nesse eixo. Similar ao que está aqui, ó, nessa região da foto. Qual viga permanece e qual viga se desloca? E aqui a gente segue a regra do mais solicitado novamente. Ok? Tá, primeiro, talvez uma nem esteja solicitada. Nessa ponta aqui, ó, acabou fazendo feito errado aqui, tá? Mas nessa região aqui, ó, essa viga aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, ela não estava solicitada. Já a viga aqui, ou seja, quando eu tenho uma viga se apoiando em uma outra viga, a viga que está se apoiando, ela não está ancorada ainda. Então eu posso colocar uma armadura para dentro. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, vamos dar uma olhada na prática disso aqui, ó, tá? Então eu tenho algumas vigas aqui, tem um sistema bem simples, é só algumas vigas aqui, ó, tá? Mas a questão é, nesses encontros aqui, qual viga é a principal, qual é a viga secundária? Bom, aqui eu tenho o quê? Eu tenho essa viga no eixo X e ela está, se a gente for olhar os esforços dessa viga, vai acontecer o quê? Que essa viga aqui, ó, ela está com positivo aqui, ó, ela tem um negativo aqui, ou seja, ela se apoia na outra viga. Já a outra viga tem um negativo. A questão aqui é o seguinte, eu tenho o encontro dessas duas vigas. Qual viga eu vou deslocar a armadura para dentro, né? Porque quando eu encontro de viga, eu não consigo deslocar para o lado, tem que deslocar para dentro, tem que deslocar para dentro, tanto a ferragem superior quanto a inferior. Aqui a gente vai olhar qual a viga está mais solicitada. Onde? Na ligação, ok? Então o que tu vai ver aqui é o seguinte, ó, que essa viga no eixo X, ela tem um negativo de 2,97 máximo. Já a viga no eixo Y tem um negativo de 8,75. Ah, então eu vou manter a de 8,75. Não, você vai manter essa outra aqui. Por quê? Porque na região da ligação, eu não tenho, esse 8,75 está aqui em cima. Aqui na região da ligação não tem negativo. Então, o que vai acontecer é que essa viga entre o P1 e o P2, ela vai permanecer com a armadura reta. Ok? Por mais que ela esteja apoiada em outra viga, essa viga que está apoiando ela vai entrar com a ferragem para dentro. Por quê? Porque naquele ponto específico não existem solicitações.
ok? Nesse ponto aqui, onde a viga está nascendo, e quase que é o padrão, que quando a viga está nascendo, eu posso perder um pouquinho do D naquele ponto, que não tem de ser um ponto crítico, ok? Entendi. Claro, ela vai perder um pouco da resistência de isolamento por perder um pouquinho do D, mas eu só vou começar a dobra já nos últimos, se eu tenho uma viga de 40 de altura, no máximo 30 de altura, né? Menos do que a altura da viga para começar a dobrar os vergalhões, ok? Não vou começar a dobrar o vergalhão lá de trás, não. Eu vou começar bem próximo do apoio já, e uma dobra, mesmo que se eu dobra, se eu tenho 30 centímetros, eu posso fazer uma dobra de 10% e eu vou ter 3 centímetros para baixo, não é problema, não é uma dobra pesada nesse vergalhão, ok? Entendido isso aqui? Outra questão é que o último estribo, ainda assim, a gente vem chegar a ficar alinhado no vergalhão e o estribo mantém a altura. Agora, vamos dar uma olhada na outra ligação, que é a ligação em cruz, ok? O que a gente vai olhar novamente são os momentos tratores. Então, essa viga tem um negativo de 1,94, já essa viga aqui, ó, por mais que seja pequena, ela tem um positivo de 0,93, ok? Daí a questão é, qual das ferragens vai ficar reta e qual vai deslocar? A ferragem que vai ficar reta vai ser qual? Vai ser a que está solicitada. Só que no eixo X, a negativa está solicitada. E no eixo Y, a positiva está solicitada, correto? Então o que vai acontecer é que elas vão se cruzar com a armadura solicitada no eixo Y, no eixo X, desculpe, no eixo X passando por cima e a armadura solicitada no eixo Y, que está solicitado por baixo, passando por baixo. Não vai ser por dentro e por fora, vai ser por cima e por baixo. Ok? Uma coisa assim, entendido? Então, além dessa questão aqui, pode acontecer de que você vai ter duas vigas, mas é duas vigas iguais e as duas estão com positivo. Se as duas estão com positivo, o que você tem que determinar? Qual tem o maior positivo e qual que está com o positivo máximo na ligação. Se uma está com o positivo máximo na ligação, ela ganha prioridade para passar, ok? Se ela tem um positivo máximo, ou as duas estão com o positivo máximo bem na ligação, nesse caso você vai ter que deixar uma passando por baixo e a outra passar por cima e fazer um reforço adicional pela perda de altura que você teve naquela região, ok? Agora, alguns mitos que as pessoas falam. A viga que está apoiando tem que estar por baixo. Não, tá? Isso não tem nada a ver, tá? A viga que está apoiando não tem que estar com a ferragem por baixo da viga que está apoiada. Isso não existe essa regra, ok? Desde que esteja dentro do concreto, o vergalhão não vai se importar o que está em cima e o que está embaixo dele. E não existe essa regra que tem que estar em cima para apoiar, não. Ela pode estar por baixo e está apoiando ainda, ok? Agora, uma outra questão que a gente tem é que, mal bem, não importa como eu faça esse transpasse, vai acabar acontecendo de que, se não for feito adequadamente, eu vou perder espessura, ok? Esse perder espessura só acontece quando a ligação é feita incorretamente, tá? Por quê? Porque a gente não pode manter as ferragens retas, ok? É uma coisa que é comum porque é mais fácil manter a ferragem reta, mas não. No caso, por exemplo, dessa viga aqui, do eixo X negativo e eixo Y positivo, a viga no eixo Y, como ela está o positivo, a barra superior vai ter que descer, passar na ligação e subir de novo, ok? E no eixo X, a barra inferior vai ter que subir, passar e descer de novo, ok? E isso que tem que ser feito. É um pouco mais complicado, mas deve ser feito, entendido? E também a gente tem aquela regra que todo mundo acha que é um desconto para 5 mm, mas não é, tá? Qual que é a regra dos 5 mm? A questão é que na NBR 6118 a gente tem um item que fala que se houver um controle rigoroso da qualidade detalhado em projeto ISO, eu posso matar 5 mm do comprimento. Por que tem essa regra? Justamente por causa desses transpasses, que é muito comum um transpasse mal planejado acabar sacrificando um pouco do comprimento, ok? Então, se você for usar aquela regra de realmente, não, mas eu tenho uma viga e eu quero economizar minha estrutura, quero reduzir um pouquinho o comprimento, você tem que detalhar esses transpasses, tá? Você tem que demonstrar na obra como vai ser feito cada transpasse, analisar cada transpasse possível na obra e detalhar esse transpasse, sempre seguindo a regra, né, a mesma regra que eu falei antes, mas se uma barra não está solicitada, ela desvia. Se duas barras, ambas estão solicitadas, a menos solicitada naquela região desvia. Isso pode ser determinado pelo momento do fator máximo ou pela resistência da peça em si, porque muitas vezes quando eu vou fazer uma ligação, eu tenho uma folga naquela taxa de aço, ok? E por final, se ambas estão solicitadas igualmente e nenhuma delas eu posso eliminar, nem modificar a posição, eu vou ter que deslocar uma delas e reforçar adequadamente, tá?
Agora, e se fosse uma laje, por exemplo? Uma laje funciona da mesma maneira do que pilares e vigas, ok? Quando eu tenho uma laje pedra e uma viga, a laje, a primeira coisa é que ela geralmente trabalha com um comprimento menor na laje, ok? Mas a questão vai ser a mesma. O positivo da laje não é solicitado dentro da viga, então se precisar deslocar ele, ele sobe. Já o negativo da laje é solicitado, só que vai ter alguns pontos onde vão ser solicitados ambos, ok? Então no caso da laje, esse é um dos motivos que a gente trabalha geralmente com meio centímetro a menos de comprimento na laje, para a armadura da laje ficar por cima da viga, mas pode acontecer que isso não seja suficiente. Por exemplo, digamos que eu tenho uma viga com estribo de 5 mm, mas eu tenho que armar minha laje com 12,5. Vai acontecer o quê? Que o ganho de 5 mm, que os 5 mm a menos de cobrimento e os 5 mm do estribo não é suficiente para fazer o transpasse. Nesse caso, o ideal é já na etapa de projeto pensar em como reduzir esse diâmetro, aumentar, vou colocar uma barra de 12,5 cada 20, não, coloca uma barra de 10 cada 12, vai dar a mesma taxa de aço praticamente, mas vai reduzir a altura da barra e consequentemente, por mais que seja uma barra um pouquinho mais cara, vai reduzir um pouco o comprimento total dela, porque ela vai ancorar mais rápido e vai garantir que a gente não perca comprimento por causa disso. Entendido? Agora, por enquanto seria isso. Até a próxima.